Fala, leitores do All Carros, estamos aqui diante do BMW 420i Cabriolet, um dos poucos restantes dos conversíveis aí no mercado brasileiro, né? Ainda assim, ainda que ele seja talvez um dos mais em conta, ele não é barato, ele custa 460 mil reais. Mas a gente vai falar para vocês aqui como é que é dirigir um conversível e, né, diante desse fundo aqui maravilhoso aqui, que depois a gente vai fazer umas filmagens em movimento também, né? Talvez não com essa beleza aqui, mas enfim, acho que fica legal para enquadrar o carro aí, pra vocês darem uma olhada e conhecerem um pouco mais, né? Vamos começar aqui, ele é basicamente o BMW Série 4, né? Que vocês podem comprar, inclusive, em versão convencional, né? Porque ele, na verdade ele é um coupé um pouco mais alongado, né? A gente vai mostrar para vocês, assim, como realmente, além do conversível, ele tem uma proposta também visual bem esportiva, né? Como vocês podem ver, a gente tem aqui já a nova geração da dianteira do carro, né? Então, vocês podem ver aqui esses aros cromados na grade dianteira, com esse padrão em colmeia bem aqui no meio, né? Quando a gente olha aqui os faróis, eles são BMW LED, então ele tem uma iluminação muito boa, o feixe dele ele é bem homogêneo, né? E esse aqui, no caso, ele tá na cor verde, com o interior caramelo, então realmente isso também ajuda a contrastar um pouco também com as partes de Black Piano que vocês podem observar, principalmente aqui na parte de baixo e aqui nesses frisos aqui entre os quadradinhos metálicos aqui da grade dianteira também, né? Continuando aqui, né, quando a gente vem para a parte lateral, a gente vê também que esse carro ele está equipado com um pacote de freios, de pinças, né, da linha M esportiva, né? Então ele realmente tem mais capacidade de frenagem do que a potência do motor entrega para as acelerações. Então ele fica no conjunto um carro bem seguro. E com relação a essa história da motorização, vale lembrar, né? Como ele tem um motor 2.0 turbo de 184 cavalos, para um carro que é um pouco mais pesado que um Série 3, até a gente vai colocar isso na matéria, vocês vão poder fazer essa análise por vocês mesmos, ele não é o carro que mais acelera com essa motorização, mas a proposta, na verdade, é você ter uma dirigibilidade de cruzeiro com a capota aberta, e isso daí a gente vai falar também quando a gente estiver em movimento, mas já adiantando, você não tem muito aquela turbulência de ar dentro do carro, e mesmo que seja um dia frio, que você talvez se desmotive a usar a capota, né? Se você ligar no ar quente, tranquilo, porque você vai respirar um ar fresco de fora e dentro vai estar com o calor bem mantido, né? Isso é até um teste que a gente fez, é bem interessante. Dá para usar o carro com a capota abaixada em qualquer situação, né? Inclusive o sistema de som Harman Kardon também parece que você está ouvindo, como ele é bem potente, ele tem uma acústica bem pura assim, né? Você consegue ouvir, enfim, o som que você quiser, mesmo com a capota aberta, que não vai perder essa eficácia sonora do carro, né? Enfim, antes da gente falar desses outros detalhes, a gente vai continuar aqui, né? Então, como vocês podem ver, ele é um carro bem baixo, né? Inclusive, quando a gente desmonta aqui a parte da capota, que não sobra nenhuma coluna, o que faz dele realmente um verdadeiro conversível, né? Você consegue daqui observar tudo dentro do carro. Então, mesmo quando a gente está do lado de fora do carro, a gente consegue ver isso tudo muito claro, o que é bem diferente de outros carros, que a gente tem que entrar realmente no carro para conseguir passar essas impressões. E, enfim, no mais, o carro ele tem essa linha de cintura aqui que acompanha toda a lateral, né? Mais um acabamento de Black Piano aqui no fechamento da capota. E a traseira do carro ela é bem alongada. Mas uma coisa que acho que é interessante mostrar para vocês, antes de falar até do visual da traseira, é a parte das malas, como ela funciona para que isso permita o acionamento da capota, né? Você tem essa divisão bem aqui, que você repuxa ela para poder a capota recolher e acaba não sobrando mais tanto espaço de malas. Quando a gente fecha a capota, a gente tem a possibilidade de empurrar isso para frente, e aí a gente não precisa ter mais o espaço para armazenamento da capota no porta-malas. E aí você pode ganhar um espaço mais considerável de bagagem e ele não vai deixar você abrir a capota. Então a configuração de malas com a capota aberta vai ser sempre essa daqui. Acho que é importante ressaltar para vocês. E a parte de visual, a gente continua aqui, tá em conformidade com a geração mais atual, com essas partes mais afiladas de LED também. Ele dá uma certa curvatura também aqui para a quina traseira. Tem uma simulação de saída de ar traseira aqui, mas que ajuda a dar uma largura aqui nessa parte, uma musculatura maior, né? E aqui na parte de baixo, continuando, a gente tem também esse splitter traseiro, né? Com a dupla ponteira de saída ali nas extremidades do para-choque traseiro. E realmente esse é o visual que vocês podem observar aí do carro, principalmente quando vocês olham até na parte traseira aqui, até o cinto ali, ele é bem diferente, como posso mostrar para vocês. Ele tem um motor
que quando você vai entrar no carro, que ele sente que você sentou no carro, pelo sensor de peso, ele acaba se estendendo aqui para ajudar a você puxar. E já que a gente está aqui, a gente pode já até mostrar o padrão aqui da divisão M Sport do cinto de segurança. Esse é o visual dentro do carro, olhando de fora, e acho que é interessante mostrar também para vocês. Agora essa filmagem de dentro do carro a gente vai fazer de um jeito um pouco diferente. Não é sempre que a gente está com o conversível e pode fazer do lado de fora a filmagem de dentro, e aí fica até talvez uma vista um pouco mais panorâmica para vocês. Vamos começar aqui, né? Como o carro ele tem o pacote M Sport, ele traz tanto bancos aqui com essa padronagem horizontal aqui, que também agarra bastante nas curvas, como também o volante aqui com a base achatada M Sport nesse acabamento metálico aqui, né? Mas também ele tem a proposta de entregar um pouco dessa pegada mais luxuosa, então a gente nota aqui os acabamentos com essa padronagem aqui preto e branco, né? Junto dos materiais sensíveis ao toque aqui na parte do painel, ele é um material emborrachado, aqui na lateral a gente nota isso também. E ainda que o Série 3, que a gente inclusive já pôde testar, o 320i M Sport, ainda que ele já traga o novo painel com as duas novas telas aqui de cluster e central multimídia, elas não estão presentes aqui ainda, e de repente a BMW vai trazer aos poucos aí para outros modelos da linha. No caso, o novo equipamento surgiu no BMW X, só que ainda assim não dá para chamar nem um pouco tanto o visual quanto as telas, os equipamentos, de itens antiquados, né? Até porque a funcionalidade também ela é bem atual, ela é bem fácil de você mexer ali para você identificar onde que você quer acessar, qual a interface. Aqui no meio também, na parte do cluster também. No caso o carro está desligado para que o som do motor não atrapalhe muito. Mas a visibilidade é muito boa, é muito intuitivo de mexer. Então, se você não disser para ninguém que o som é antigo, ninguém que não conheça não vai adivinhar. Certamente isso não ocorre, né? E a posição de dirigir ela é fantástica, assim. A BMW ela consegue acertar sempre muito bem como realmente você vai ficar bem centrado ao volante, como a dirigibilidade vai ser bem precisa. E aquilo que a gente tinha falado para vocês, né, sobre o som, ele está bem aqui. É o sistema de som da Harman Kardon. A sonoridade do carro ela fica muito boa, mesmo com a capota aberta, bem aqui, como a gente está mostrando de novo para vocês. E aqui a gente tem o espaço traseiro, que de fato não é o ponto forte desse carro. Como tem todo o mecanismo aqui na parte lateral, né, inclusive aqui atrás da capota, isso acaba invadindo consideravelmente até o espaço aqui na parte de dentro. Então aquele banco ali eu regulei para mim, que meço 1,72, e eu aqui ficaria bem apertado, né? Ainda que os bancos traseiros eles também entreguem para os ocupantes aqui bastante estabilidade, como vocês podem ver até aqui na parte de baixo. Inclusive ele com porta-copos, só que ele é um 2+2. Então essa é até uma nomenclatura que a gente vai explicar para vocês. Ele não é um carro que a gente pode chamar de 5 lugares, ele é um 2, os dois daqui mais 2, os dois aqui de trás. Ainda assim, a gente tem aqui no meio saída de ar traseiro com 2 porta-carregamentos ali para smartphones. E a viagem aqui atrás, né, em todo conversível, você realmente desfruta da capota aberta de verdade aqui na parte de trás. Porque você olha para os lados e não tem nada, só apenas aqui, por exemplo, a parte lateral do acabamento. Agora finalmente estamos a bordo do BMW 420i Cabriolet. A gente fala um pouquinho mais das impressões dele para vocês, né? Ainda que todo carro conversível tenha um pouco menos de rigidez estrutural do que um equivalente fechado, né, por assim dizer, ele não passa tanto a sensação de molejo de carroceria em curvas ou em buracos, em condições mais complicadas aí de asfalto, ainda que você sinta um pouquinho, sim. Ele é um carro que ele é um pouco mais mole, como se fosse, né? Só que como ele tem um acerto muito bom de suspensão, ele tem um acerto mais rígido, você acaba não sentindo insegurança nenhuma ao fazer curvas em velocidades mais elevadas, ou até mesmo quando você vai frear mais incisivamente, né? Então, na verdade, a dirigibilidade ela está muito bem mantida para esse carro. E a questão acústica também, até não sei se parece que eu estou falando um pouco mais alto, até eu acho que eu estou, mas é mais para ter certeza que vocês vão me ouvir. Para quem está aqui dentro, esse nível, esse tom de voz que eu estou usando seria já até um pouco desnecessário, poderia falar mais normalmente. E eu tinha falado para vocês anteriormente, né? O carro ele tem uma condução muito esperta, o carro é bem ágil.
Você sente um pouco o peso do carro, né? Ele é um carro, por conta de todo o mecanismo da capota, ele acaba sendo um pouco mais pesado do que se fosse a versão coupé, e por isso o motor rende um pouco menos, mas não faz falta. Ele é um carro muito bem equilibrado aí nas devidas proporções. E agora eu vou mostrar para vocês o quão fácil é fechar a capota. Inclusive vale falar que ela funciona até 50 km por hora, tanto para abrir quanto para fechar. A gente aqui parado vai demonstrar para vocês que eu acho que é o jeito mais fácil. Então a gente tem aqui no console, aqui no meio, né, esse botãozinho aqui, que pode ser ou puxado ou abaixado. Ao puxar você abre a capota, mas agora a gente vai fechar para vocês darem uma olhada como é que funciona. Então a gente aperta ele aqui e segura, basicamente isso. E agora o mesmo procedimento, só que para abrir a capota. Aí a gente, ao invés de apertar, a gente puxa para cima e segura. É isso aí, pessoal, esse foi o BMW 420i Cabriolet, um dos poucos aí, dos últimos da espécie dos carros conversíveis no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e vocês vão ver também, inclusive, mais detalhes na matéria escrita, onde, inclusive, esse vídeo estará inserido. E não deixe de acompanhar aí as nossas próximas avaliações, mas desde já agradeço muito a sua atenção. Fortíssimo abraço, galera! Uau!